governo do Maranhão tem apostado na união entre setor público e iniciativa privada para impulsionar a qualificação profissional e o desenvolvimento econômico do estado, beneficiando tanto os recém-formados quanto o empresariado local. E isso é feito através do Programa de Residência Técnica Profissional, que é uma iniciativa da Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária, em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão, a FAPEMA. Hoje eu recebo Luiz Henrique Lula, secretário de Estado do Trabalho e Economia Solidária, que nos traz mais detalhes de como o programa irá funcionar. É um prazer tê-lo aqui, secretário. É uma satisfação, Luísa, estar com você aqui na sala de entrevista. Secretário, fala um pouquinho para a gente de como vai funcionar esse programa, se ele já começou, como é que está? O programa é mais uma iniciativa do governo do Maranhão, no sentido de dar passos na direção de outras alternativas, outras possibilidades que o Estado já faz. As experiências anteriores que nos antecederam ao governo Carlos Brandão, elas davam conta desse emprego que cuidava ali da base da pirâmide, né? O emprego que a gente chama de instalação. Esse programa que está em curso e que terá seu lançamento tão logo o governador retorne da Europa, ele dá conta de um outro degrau, aquele degrau do recém-formado de curso de graduação. A região metropolitana é a região sul do estado e a região Tocantina. E aí o senhor falou dessas regiões, eu quero saber se esse programa vai ser, de fato, expandido, né? Como é que vocês estão pensando nessa expansão para abranger aí os jovens de todo o estado? Esse ano nós fizemos como é a primeira edição, nós, digamos assim, que fizemos um recorte territorial com base naquilo que a FIEMA nos coloca de perfis de profissionais que o Maranhão precisa e também de onde está a base industrial do estado. Então, nesse primeiro momento, a preocupação foi dar conta desse universo. Os distritos industriais de Imperatriz e de São Luís, né, da região metropolitana, e também o distrito industrial de Balsas, em função dos novos investimentos que lá estão sendo feitos. Então, num primeiro momento, nessa primeira edição, a ideia foi dar conta desses 3 territórios, considerando os perfis profissionais que o Maranhão precisa, com base nessa relação de discussão que fizemos com a FAPEMA, que fizemos com a FIEMA e que fizemos com as universidades. A gente está falando aí de geração de conhecimento e de experiência. Quais são os impactos que vocês esperam, tanto na economia quanto na inovação, para cá, para dentro do estado? Como eu disse, nós temos dentro da CETRAS, no governo Carlos Brandão, o governador é um entusiasta dessa política de inovação, que não acontece só conosco, acontece também com a ciência e tecnologia, acontece com a rede EMA, está comum, inclusive, os estudantes da rede EMA vencerem cursos de robótica mundo afora. E a ideia é a gente exatamente estabelecer, nós estamos num patamar da empregabilidade no estado, que é um patamar extremamente relevante, considerando o nosso índice de desocupação. Nós fechamos o último trimestre com 7,1 de desocupação. Encerramos o ano passado com 6,9 de desocupação. Ano passado nós fomos a primeira desocupação em termos de desocupação desse índice, que é o menor estoque de desempregado, a mais baixa do Nordeste. E, obviamente, que nós precisamos nos preparar para esses investimentos novos que o Maranhão tem recebido. Investimentos que têm sido provocados pelo governador quando ele busca esses empreendimentos lá fora, no mercado chinês, no mercado europeu, enfim, e esses investimentos têm chegado no mercado nacional, como é o caso da Impasa, lá em Balsas, da State Grid, na China, como é o caso da State Grid, que vai se instalar lá em Graçaranha. Então, nós temos que nos preparar também para esse segundo momento, porque é comum essa mão de obra vir de fora. E o que esse programa faz a pretensão desse programa é fazer com que o maranhense ocupe esses espaços. Porque a gente dá conta desse emprego de instalação dessas fábricas, mas a gente não tem dado conta a contento desse emprego que paga melhor,
que exige uma qualificação maior e mais criteriosa e mais preparada. E a ideia desse programa é exatamente entrar nessa seara, nesse novo espaço, que é um espaço que o maranhense tem perdido para a mão de obra mais experiente que tem chegado de fora. Essa, inclusive, é a alegação das empresas quando a gente procura as conversas que fizemos, tanto eu como secretário, como governador, há sempre a cobrança. Olha, a gente está trazendo de fora, que para a gente é até mais caro, as empresas dizem. É até mais caro trazer, mas a gente está sendo obrigado a trazer porque o Maranhão, infelizmente, não tem essa mão de obra que a gente necessita. Esse programa, ele tem esse objetivo, essa meta, essa pretensão. Fazer com que o empresariado que aqui se instale, ele tenha aqui também um profissional qualificado para o perfil da empresa que ele está trazendo. Secretário, só para a gente finalizar, você já falou um pouquinho aí, mas eu queria que o senhor reforçasse o perfil, então, desse jovem que pode ocupar essas vagas, as vagas destinadas aí dentro do programa. E nós tivemos que recorrer ao empresariado, ao sistema FIEMA, que é quem faz a articulação entre as indústrias, principalmente, porque nosso interesse também é exatamente investir nesse setor industrial, nos grandes empregadores de plataformas industriais. E, obviamente, que a partir disso, a resposta da UFM foi: vocês precisam formar engenheiros, todas as engenharias, porque elas são necessárias para esse tipo de mercado. Vocês precisam também investir nas ciências aplicadas. O que é a ciência aplicada? Administração, recursos humanos, economia e contabilidade. Então, é para isso que o programa está se voltando. O programa vai atender esses jovens com uma bolsa de R$ 2.500, e a única contrapartida que a gente está pedindo das empresas é aquilo que ela já dá para o seu colaborador. Tá, seguro de vida para o trabalhador, que lá vai fazer sua residência, vale ticket alimentação, vale transporte e plano de saúde. Então, esses 4 itens é a contrapartida que se está pedindo, que se está exigindo das empresas que estão se cadastrando. Nós prorrogamos o prazo agora no dia 30 do mês passado, 30 de maio, nós prorrogamos o prazo por mais 20 dias para que possibilitasse que mais empresas pudessem acessar o programa, ofertalizando as suas demandas. Perfeito, secretário. Obrigada por suas explicações. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você no Sala de Entrevista. Eu recebi o secretário Luiz Henrique Lula, secretário de Estado do Trabalho e da Economia Solidária. Ana, eu volto com você.